pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Bom dia, saudamos a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Alegria estarmos reunidos nesse dia para adorarmos a Deus com alegria, com gratidão no nosso coração. Deus é bom sempre, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus guarde a sua vida e a sua casa, Deus derrame de bênção sobre você e que a alegria e a paz de Deus possam encher as nossas vidas e os nossos corações. Gostaria nessa hora de convidar você a fazer uma oração e a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor pela Tua bondade que o Senhor tem manifestado sempre na nossa vida. No dia alegre o Senhor é bom e é digno de ser louvado. No dia triste o Senhor é bom e é digno de ser louvado. Nesse dia que o Senhor nos dá, nós com alegria nos reunimos diante da Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor é bom e é fiel. O Senhor não apenas cria todas as coisas, o Senhor não apenas sustenta a Tua criação, mas o Senhor tem derramado sobre nós a cada dia da Tua provisão e do Teu favor. Por isso, Pai, nos abençoe nessa hora em que estamos reunidos para Te adorar. Abençoa cada irmão e irmã nos seus lares, que a Tua alegria, a Tua bênção, a Tua provisão, a Tua paz sejam sobre nós, para que o Teu nome seja em tudo exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a fazer uma leitura do Salmo 105. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 6. O Salmo 105 é um salmo de ação de graças. E ele diz assim: Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Salmo 105 nos convida a louvar a Deus por causa da sua grandeza e dos seus feitos. E Deus sempre tem agido na história. Deus tem agido na história da criação, na história da humanidade, na história das nossas famílias. Ele tem agido na história da nossa vida. E esse Deus que age na história é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que chama para que o seu nome seja conhecido entre as nações. Porque Deus tem um plano e Ele tem um projeto. E é novos céus, nova terra. Nesse plano maravilhoso de Deus, Ele chamou um povo. E Ele escolheu um povo. Não para que os outros fossem excluídos, mas Ele chama Abraão para que, através de Abraão e sua descendência, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Portanto, o propósito de Deus ao chamar Abraão e a chamar Israel é bênção a todas as famílias da terra. E essa bênção vem até nós através de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Cristo, a promessa de bênção a todas as famílias da terra, ela chega à sua realização. E hoje, nesse dia que Deus nos dá, Ele nos chama a dirigir a Deus a nossa oração, a nossa adoração e ação de graças. Ação de graças é agradecimento. Ação de graças é louvor a Deus por causa da sua bondade, da sua justiça e da sua fidelidade. E todos nós, todo dia, temos motivo para louvar a Deus e agradecer a Deus. E esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que o Senhor nos chama para adorá-lo e para buscar a sua presença. Por isso, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Deus a nossa gratidão, a Deus a nossa adoração. E vamos continuar adorando a Deus, junto com a Daniela e o Everton, que estarão nos conduzindo nessa hora com alguns cânticos de adoração a Deus, para que a gente o agradeça, o louve, e você vai trazendo à memória os motivos de gratidão e agradecimento nesse dia que o Senhor nos dá, para a sua glória, em nome de Jesus.
bom dia a todos. Então eu te convido também a louvar ao Senhor, a engrandecer ao nome daquele por meio de quem toda a promessa se cumpriu, o Filho de Deus, que se entregou, se humilhou, viveu como um de nós, né? O Deus Todo-Glorioso viveu como um de nós, mortais, mas ao fim ele foi vitorioso, pois morreu e ressuscitou, e o Pai o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então vamos louvar a esse Deus. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nosso Deus, que se assenta no trono e ao poder pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria
se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Senhor. A Ti o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, nessa manhã e em todos os dias, até a eternidade, Senhor. Viveremos para Te louvar e agradecer por quem Tu és e tudo que tens feito, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos nessa manhã e entregamos a Ti o nosso louvor. Amém. Graças a Deus, uma alegria estarmos reunidos hoje para adorar a Deus, né? Reunidos apesar do distanciamento social, reunidos através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus guarde, proteja e a provisão, a alegria, a paz de Deus enche a tua vida e a tua família. Vamos nessa hora continuar a adorar a Deus, agora através da meditação na palavra de Deus. Eu quero convidar você a ouvir atentamente a leitura da palavra de Deus, livro do profeta Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa hora. E que a tua palavra, que é inspirada por ti, seja iluminada sobre nós, na mente e no coração. Que ela produza fruto. E que esse fruto, ele venha a trazer bênção àqueles que estão ao nosso redor. Para que em todas as nações o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Semana passada meditamos no capítulo 1 de Jonas. A história de Jonas é uma história muito interessante da Bíblia. O capítulo 1, ele mostra um profeta que contraria as expectativas que a gente tem sobre um profeta, sobre um homem de Deus. O capítulo 1 apresenta Jonas como um homem em queda livre. Jonas está caindo a cada momento. Nos versos de 1 a 3 do capítulo 1, Deus chama Jonas para pregar contra Nínive. Mas o que o Jonas faz? O Jonas, ele foge da presença do Senhor. O Jonas vai para Jope,
pegar um navio para Tarsis, ao contrário do caminho que ele deveria seguir para Nínive. No barco vem uma grande tempestade. Jonas é lançado ao mar e um grande peixe o engole, e ele está agora na profundeza do mar. Isso sem contar que no barco ele ainda estava no porão dormindo. O Jonas está sempre descendo no capítulo 1. E aqui no capítulo 2, ele começa com o Jonas no fundo do poço. O Jonas está no mais profundo. Então Jonas, do ventre do peixe, não dava para afundar mais, não dava para descer mais. Jonas, ele tinha no capítulo 1, uma espiritualidade ruim, doente, não era saudável à luz da Escritura. Quais são as marcas da espiritualidade do Jonas no capítulo 1? Ele ouvia a palavra de Deus, mas ele não dava ouvidos. Ele sabia quem era Deus, mas fugia da sua presença. Ele sabia o bem que devia ser feito, mas não fazia. Esse é o Jonas que está apresentado no capítulo 1. E outra coisa muito curiosa, no capítulo 1 são citadas orações, mas as orações não são do Jonas, o profeta, são dos marinheiros pagãos. O Jonas, durante todo o capítulo 1, ele não ora. Ele em momento algum dirige a sua prece ao Senhor. Nem mesmo na tempestade o Jonas orou ao Senhor. Nem mesmo no momento em que todos os marinheiros angustiados oravam aos seus ídolos, o Jonas orou a Deus. O Jonas não dava ouvidos à palavra de Deus, apesar de escutá-la. E o Jonas não orava. E o Jonas não vivia de acordo com a confissão que ele fez diante dos marinheiros. Ele confessa o Deus do céu que cria a terra e o mar, e no entanto foge de Deus por terra e por mar. O Jonas é uma pessoa incoerente, ele é uma pessoa complicada, é uma pessoa de uma espiritualidade ruim. E o Jonas chama a atenção minha e tua. Eu e você que lemos a Bíblia, eu e você que dizemos que somos cristãos, eu e você que dizemos que conhecemos a Deus, a gente precisa tomar cuidado para não ser um Jonas apresentado no capítulo 1. Um sujeito teimoso, um sujeito reticente, um sujeito que inclusive não entende o grande propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Deus, que cria todas as coisas, tem um plano para renovar toda a sua criação. E Ele tem plano para toda a humanidade. E por isso, por amar todas as pessoas, Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E de Abraão vem Israel. E qual é o chamado de Israel? É ser uma nação de sacerdotes, uma nação santa, que expressa o caráter e a misericórdia de Deus. Para quê? Para trazer bênção a todas as famílias da terra. Mas o Jonas tinha uma teologia ruim, porque o Jonas entendia, como muita gente em Israel na sua época, que a eleição de Deus é um privilégio exclusivo. Ou seja, Deus elegeu Israel para quê? Para que a salvação viesse sobre Israel, para que as outras nações não vissem a salvação de Deus. E isso é uma doutrina ruim. E isso não está de acordo com Deus e a sua palavra. E lamentavelmente, hoje em dia, tem muita gente que tem essa mesma doutrina ruim. Tem muita gente que não entendeu que na Bíblia, eleição não é um privilégio exclusivo para condenar os outros. É exatamente o contrário. Deus elege Abraão e elege Israel para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então o propósito de Israel não era a condenação das nações. O propósito de Israel é ser luz das nações, para que as nações reconheçam o Deus adorado por Israel. E o Jonas, ele tem essa teologia ruim. Ele olha para Nínive e ele tem raiva de Nínive. Ele não quer ver a graça de Deus sobre Nínive. Ele vê os marinheiros apavorados e não se compadece dos marinheiros. Ele não dirige a oração. O Jonas é um sujeito em queda livre. E ele só orou no fundo do poço. Ele não havia entendido que o Deus eterno e todo-poderoso é um Deus que tem planos de paz e de bem para todas as nações. E que o alvo de Israel
de modo geral como povo. E o alvo dele como profeta seria ser bênção às nações, ser bênção para as outras pessoas, ser bênção para aqueles que ainda não creem, e ser bênção inclusive para aqueles que não hão de crer. O propósito de Deus na nossa vida, nós temos um chamado. O chamado diz respeito ao reinado de Deus, o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus vindo ao nosso encontro e reivindicando esse domínio, esse reinado que nunca deixaram de ser dele, mas que foram usurpados por causa do pecado. Nós devemos nos entregar a Deus, a sua palavra e a sua vontade, porque Deus é bom e a sua vontade é boa. Mas no capítulo 1, Jonas foge. Ele não dá ouvidos ao chamado de Deus. Ele foge do chamado de Deus. Ele foge da presença de Deus. Ele não ora. Ele não obedece. Ele é uma pessoa rebelde. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que não sejamos como esse Jonas queda livre. Esse Jonas que se viu no fundo do poço, completamente isolado de todo mundo e no mais profundo onde ele poderia chegar. Mas há uma boa notícia. E a boa notícia não é o Jonas. A boa notícia é Deus. A boa notícia é que Deus é bom, de graça e de misericórdia. E quando o Jonas chega no fundo do poço, o Jonas ora. E quando o Jonas chega no fundo do poço, ele faz votos ao Senhor. Os marinheiros pagãos já oraram e já fizeram votos no barco. Mas o Jonas teve que chegar ao fundo do poço para começar a desenvolver uma espiritualidade saudável. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes o nosso coração é duro. E às vezes a gente precisa passar pela adversidade para desfrutar daquilo que sempre esteve oferecido para a gente. Então, não espera o fundo do poço para reconhecer que Deus é Deus. Não espera o fundo do poço para começar a orar. Não espera o fundo do poço para fazer votos a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você chegou no fundo do poço, engole o teu orgulho e se abre para a graça de Deus, porque o importante não é o tempo em que a tua mente é esclarecida e você se volta para Ele. O importante é se voltar para Ele. Hoje é o dia da gente renovar o nosso compromisso com Deus. Hoje é o dia da gente confiar em Deus. Hoje é o dia de render a Deus ações de graças, porque é exatamente isso que o capítulo 2 é. O capítulo 2 do livro de Jonas, essa oração que Jonas faz, é na verdade um salmo de ação de graças, é um salmo de agradecimento pela bondade e pela misericórdia de Deus que o alcançam lá no fundo do poço. E hoje em dia, nesses dias difíceis em que a gente está passando, muita gente está passando uma situação semelhante ao de Jonas. Jonas estava em completo isolamento social. Ninguém conseguia alcançá-lo no fundo do poço. Tá? Muita gente está passando uma situação não apenas de sentimento de solidão, por estar respeitando aí o isolamento social, mas muitos estão também sofrendo angústia, como Jonas passou, sofrendo por situações difíceis. Há uma boa notícia. A boa notícia é que Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus de graça. E Ele continua ouvindo as orações. O Jonas teve a sua oração atendida e ouvida. E sabe por que a oração do Jonas foi atendida? Presta muita atenção. A oração do Jonas não foi atendida porque o Jonas era bom. Você precisa ter temor de Deus e agir de acordo com a graça de Deus. Mas não vai achando que Deus ouve a tua oração porque você é bom. Deus não ouve a tua oração porque você é bom. E portanto, que Deus nos livre da loucura de ficar contando vantagem porque a gente orou e alguma coisa aconteceu, porque a glória não é nossa, a glória pertence a Deus. A oração não foi atendida porque o Jonas era bom. A oração foi atendida porque Deus é bom e é Deus de graça. Ele age com graça com os marinheiros. E ele age com graça com aquele profeta turrão, teimoso, aquele homem que não orava, aquele homem que fugiu da presença de Deus. Deus agiu com graça na vida do Jonas para restaurar a vida do Jonas,
para restaurar a sorte do Jonas e para trazer o Jonas para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que era a presença de Deus, de onde ele tentou fugir. Deus é bom e ele continua sendo bom. E o Jonas, ele no verso 6, ele diz o seguinte: desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. O Jonas, ele usa uma linguagem da vida se levantando da sepultura. Em outras palavras, o que vai acontecer com Jonas, que é descrito aqui nesse capítulo 2, do Senhor levando o grande peixe à praia para que Jonas fosse lançado à praia, o Jonas, ele usa a linguagem de ressurreição. É como alguém que estava na morte e agora está vivo. Presta muita atenção. O Jonas estava biologicamente vivo, mas ele dava sinais de morte espiritual. Quer detectar sinais de morte espiritual? Não reconhecer que o Senhor é Deus. Não dar ouvidos à sua palavra. Não buscar a presença de Deus em oração. Não atender o chamado que Deus tem para a gente. Esses são sinais de morte espiritual. Você pode estar biologicamente vivo, mas do ponto de vista do teu coração você pode estar morto. O Jonas não apenas figuradamente foi levantado da sepultura, mas ele teve como uma experiência de renovação. Ele teve um novo nascimento. Ele teve uma experiência da graça e da bondade de Deus que renovaram a sua vida e que trouxeram o Jonas de volta à vida. E presta atenção que ele faz essa oração no ventre. Sabe o que isso significa? Significa que ele começou a desfrutar dessa nova vida lá no fundo do poço. Sabe por quê? Porque a nova vida ele não desfrutou no momento em que chegou à praia. A nova vida foi desfrutada no momento em que teve um encontro renovado com a graça de Deus no fundo do poço. Porque Deus é bom, é Deus de graça. Essa semana eu terminei uma série que eu estava assistindo no Netflix. Eu achei uma série muito curiosa, chama The Good Place, né? O Bom Lugar. Eu achei muito interessante a série. A série fala de vida após a morte, né? Mas não é numa perspectiva cristã. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa série é o seguinte, não vou tentar soltar spoiler aqui, tá? Mas ele vai discutir o que seria um paraíso. E eu achei muito interessante que o pessoal não soube o que fazer com o paraíso. O que é um bom lugar? O que é um paraíso? O que é algo para se desfrutar e se alegrar pelos séculos dos séculos? Eu achei que a série terminou de uma maneira muito triste, apática. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é paraíso, enquanto não entenderem que o paraíso é uma presença. O melhor do paraíso é que Deus está lá. Sabe a pior coisa que há no inferno? Deus não está lá. O que faz o paraíso paraíso é Deus manifestando a sua glória. E é assim na nossa vida. O que faz a tua vida uma boa vida, uma vida que vale a pena ser vivida, não são as circunstâncias que você está passando, mas é a graça e a presença de Deus. Porque na presença de Deus, mesmo dias difíceis e atribulados, são dias em que nós podemos abrir a nossa boca para louvar a Deus. Como Paulo faz, e Silas, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eles foram presos injustamente por pregar a palavra de Deus e libertar uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. Eles são presos injustamente, sem julgamento, são espancados, e à meia-noite, sabe o que eles fizeram? Eles cantavam e louvavam a Deus. Oravam a Deus e cantavam a Deus. Sabe por quê? Não é porque a vida estava fácil, não é porque a vida estava boa, não é porque estava tudo a mil maravilhas, é porque eles andavam na presença de Deus. E o Jonas, ele nos traz essa reflexão hoje. Hoje é dia de buscar uma espiritualidade saudável. Existem milhares de ofertas de espiritualidade que a gente encontra aí nesse mundo, tá?
Muitas delas têm alguns pontos de conexão com Deus. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha um sistema de crença que não seja o da palavra de Deus, quando ela está fazendo algo afinado com a vontade de Deus, isso vai trazer benefício para a vida dela. Todos se beneficiam por andar na presença de Deus, mesmo quando não estão entendendo e não estão sabendo. Agora, a palavra de Deus é uma, ela é única, o Deus verdadeiro é único e Ele nos chama para a presença dEle. Ele nos chama para que a gente creia nele, creia no seu amor e na sua graça, creia que Ele é bom, Ele tem propósito de paz e bem na nossa vida, a Ele deve ser dirigida a nossa oração, a Ele deve ser dirigida a nossa adoração e nós devemos ser gratos a Deus. Porque Deus é bom, sempre. No fundo do mar e no ventre do peixe, Deus continua sendo bom. Deus de graça e misericórdia. E Ele continua levantando da sepultura. Ele continua levantando da morte. Ele continua renovando a esperança. Ele continua renovando a alegria. Ele continua trazendo alívio. Ele continua nos trazendo a alegria de, depois de tão densas trevas, ter a alegria de ver o sol brilhar novamente. Porque Deus é bom. Deus é Deus de graça e misericórdia. E o texto termina assim: quando dentro de mim desfalecer minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus é Deus que nos dá oportunidades a cada dia. O Jonas que foi resgatado da morte, o Jonas que teve a sua oração ouvida pelo Senhor e atendida, é o Jonas que nos chama hoje para que a gente olhe para a nossa vida e a gente se volte para o Senhor. E a gente possa hoje ter uma espiritualidade saudável, que a gente possa adorar o único Deus verdadeiro e que a gente possa estar buscando a sua presença. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem orado nesses dias? Oração é respiração do cristão. Não espera o fundo do poço para começar a orar. Nesse processo de restauração da nossa vida, oração é fundamental. Orar não é falar com Deus, é muito mais que isso. Orar também é ouvir a sua voz. Orar, nesse sentido, tem conexão com a Escritura. Nós devemos aprender a orar a Escritura, a ler a Bíblia e a não apenas entender a vontade de Deus para a nossa vida, mas também a louvar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Esse capítulo 2 de Jonas, esse salmo de ação de graças que o Jonas dirige, é um salmo que deve ser orado por nós. Nós devemos orar a Deus porque Deus continua com essa mesma fidelidade e misericórdia. O Jonas que fugiu da palavra de Deus nos lembra, e agora faz votos e diz que vai cumprir, nos lembra que nessa vida nova, nessa restauração que Deus deseja fazer na tua vida, a palavra de Deus é fundamental. Não fuja da palavra de Deus. Não negligencie a Escritura. Tem gente que quer bênção e não quer andar na presença de Deus. Deus é gracioso apesar dos momentos em que você não ora e não medita na Escritura. Mas a bênção dele te conduz à oração e à Escritura. A bênção dele te conduz à fidelidade. A bênção dele te conduz a uma vida em que vale a pena ser vivida e você cumpre seus compromissos diante de Deus. Mas não são compromissos da obrigação e da lei. São compromissos de amor e de graça. São compromissos de amor e gratidão. São compromissos como os compromissos de um pai que ama seu filho, de uma mãe que ama sua filha. São compromissos de alguém que está apaixonado pelo outro. Porque Deus é apaixonado por nós. Ele nos ama. E Ele continua estendendo a sua graça e a sua misericórdia na nossa vida. O Jonas nos convida a endireitar os nossos caminhos e as nossas veredas. Ele, ao contrário do que muita gente pensa de maneira equivocada, o Jonas não nos convida a viver uma vida sem oração, sem Escritura, relaxada, achando que a graça de Deus é maior. Não é isso. A graça de Deus, ela acontece apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas e dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus,
ela nos leva a não continuar vivendo de acordo com as nossas fraquezas, com negligência e os nossos pecados. Está claro? E é isso que Deus convida o Jonas, para uma nova caminhada. Deus convida o Jonas para começar tudo de novo. E Deus nos convida, nessa manhã, a que a gente possa louvar a Deus, engrandecer seu nome e viver na presença dele. Deus é a verdadeira fonte da bênção, da alegria e da paz. Ele sustenta toda a criação. Quando eu era criança, eu assistia um desenho do Papaléguas. Não sei se você lembra do Papaléguas. Quem tem mais de 30 deve lembrar, né? Ou quem passa hoje em dia, eu acho que é algum canal. Tinha algumas cenas muito curiosas. Eu lembro de uma em que o coiote estava sentado num tronco e ele estava serrando o tronco. Só que ele estava serrando o tronco e ele estava do lado que ia cair. E quando ele serrou o tronco caiu e ele caiu junto. Quando a gente vive como Jonas no capítulo 1, tentando fugir de Deus, negligenciando a presença de Deus, tentando fugir de Deus, da sua palavra, a gente está serrando o tronco que está nos sustentando, porque é Deus que sustenta todas as coisas. É Deus que sustenta a criação. Mas Deus nos chama a deixar de lado essa tolice. Deus tem preparado o melhor para a gente. E sabe o que é o melhor que Ele tem preparado para a gente? O melhor que Deus tem preparado é Ele. O melhor que Ele tem preparado é a presença dEle. E se você não conhece a presença dEle, você ainda não sabe o que é verdadeira alegria e verdadeira paz. Gosto muito de nas confissões, o Agostinho faz uma oração em que ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: eu fui criado por ti e para ti, e o meu coração só encontra paz em ti. É só nele que a nossa vida vai encontrar alegria e propósito. E o meu desejo, a minha oração, é que Deus abençoe a sua vida. Que Deus renove a alegria e renove a paz. E Ele restaure a sua sorte, como Ele fez com Jonas. Ele restaure a alegria pela sua presença, a alegria pela sua palavra, a alegria da missão, dessa missão que não tem alvo você, porque é algo muito maior do que você. Não é você, ou não é sobre você. Na verdade, é sobre Deus. As coisas não giram em torno de você, as coisas giram ao redor dele. E apenas quando a nossa vida está em harmonia e girando ao redor dele, em que a gente vai ter alegria e vai ter esperança. Você talvez esteja passando por uma situação difícil e por uma dificuldade. Entenda que é muito maior do que você. O Jonas tinha suas lutas e suas angústias. Mas no ventre do peixe, ele entendeu que havia algo muito maior do que ele. E ele se volta para Deus e pela sua graça Deus restaura a sua sorte. E por isso que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. E que Deus te faça levantar da sepultura. No capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, Jesus disse que aquela geração incrédula e dura de coração, o único sinal que se daria era o sinal do Jonas. E muitos discutem o que seria o sinal do Jonas. E em Mateus capítulo 12, é o fato de que o Jonas permanece 3 dias no ventre do peixe. Ao terceiro dia, ele é lançado à praia. Na linguagem do Jonas, no capítulo 2, é uma experiência de se levantar da sepultura. É uma ressurreição. O grande sinal do Jonas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Abraão, se levantando da sepultura depois da sua cruz, derrotando todos os inimigos de Deus. Para quê? Para que a bênção de Deus alcançasse todas as famílias da terra. E o Jonas aponta para Cristo. E Jesus hoje está vivo. E como a gente cantou hoje, Ele está sentado reinando à direita do Pai. Ele é o Messias, Ele é o Rei. Ele reina sobre toda a criação. E Ele deseja renovar a tua vida. Ele deseja renovar a tua sorte. Jesus é aquele que tem misericórdia de publicanos e pecadores, gente errada e quebrada. E Ele é especialista em transformar a nossa sorte. E Ele é bom. Ele continua sendo bom. E Ele continua trazendo bênção a todas as famílias da terra. A palavra de Deus nos convida a que a gente se volte para o Evangelho
e se volte a Jesus Cristo. O livro de Jonas também nos lembra um outro sinal muito importante que a gente já pode perceber a partir do capítulo 1. Os marinheiros, apesar do mau testemunho do Jonas, ele testemunha da sua fé e os marinheiros creem no Jonas. Isso significa que Deus continua amando a todos. Deus não ama apenas aqueles que creem nele. Deus também ama aqueles que ainda não creem. Mas ele convida a todos a que possam crer. E que a alegria, a bênção e a fidelidade de Deus enche os nossos corações e a nossa mente, para a glória de Deus. Para de serrar o tronco no qual você está sustentado. Se volte para Deus, para o seu perdão, a sua graça e a sua bondade, em nome de Jesus. Quero orar com você nessa hora. Senhor, queremos te louvar e te agradecer por esse belo livro da tua palavra, o livro de Jonas. Obrigado pela nossa meditação nesse livro de Jonas, em que o Senhor demonstra, já no contexto do Antigo Testamento, tanta graça, tanto amor e tanta misericórdia, na qual o Senhor nos revela que o melhor que a gente tem para desfrutar nessa vida é o Senhor e a tua presença, na qual a gente descobre que a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro contentamento estão em ti. Por isso, Senhor, nos abençoe e abra a nossa mente e o nosso coração, para que a gente tenha sede de ti. E aqueles que não têm sede de ti, dá sede de ter sede de ti. Desperta a mente e o coração para a tua presença e para a tua graça. Manifesta a tua glória. Nos leva a cada dia esse desejo de orar, não para ganhar coisa, mas orar para agradecer, orar para te louvar, orar porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nos leva a cada dia, Senhor, a ouvir a tua voz e a viver de acordo com a tua vontade. Que venha sobre nós o teu reino e que a tua vontade seja feita no céu e na terra. E, Senhor, muito obrigado, porque o Jonas se levantando e voltando para a praia é uma figura de alguém que estava na sepultura e ressuscitou. E isso aponta para a tua graça revelada no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença e o Senhor nos conduza a todos à missão que o Senhor tem para nós, na nossa vida. Que é amar ao Senhor e testemunhar o teu amor e a tua graça a todas as nações, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Aviva a tua obra nos corações. Dá desejo de ti aos nossos corações. E que a tua graça e a tua presença inunde e encha todas as coisas, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nessa hora a cantar mais um cântico, louvando a esse Deus que é bom, Deus de graça e misericórdia. Sua presença estamos para honrar o Rei dos Reis. E assim nós anunciamos Jesus Cristo Rei, nosso Salvador. Será, mesmo na fraqueza, sua força nos deu, sua verdade sim, vamos proclamar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre, Deus é bom, porque Deus é bom. Sua força nos deu, sua verdade sim, vamos proclamar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre, porque Deus é bom, porque Deus é bom.
primeiramente eu gostaria só de dar um aviso aos irmãos, hoje é o último domingo do mês. Então, a gente está pedindo ajuda aqui para as próximas sextas, desse mês que está iniciando. Se você quiser ajudar com uma parte da cesta básica, com uma cesta completa, só entrar em contato com os irmãos do MAGE, Ministério de Ação Social e Diaconia. Ou se você não conhece ninguém, né, do MAGE, você pode deixar um recado aqui, entrar em contato com o pastor Márcio, para estar nos ajudando, ou se também está passando por necessidade, né, a gente sabe que os preços estão aumentando e está difícil para muitas pessoas estarem comprando o alimento básico, né, de cada dia, porque a cesta básica subiu muito. Se você está precisando de uma ajuda, qualquer coisa, também entre em contato. Tá certo? Um bom domingo a vocês todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. E porque Deus é bom, porque Deus continua levantando da sepultura, inclusive das sepulturas do coração, porque Deus continua restaurando sorte, porque Deus continua ouvindo as orações, porque Deus continua agindo com graça. Vamos nessa hora agradecer a Deus, vamos encerrar esse momento de culto coletivo, mas o culto continua na vida, o culto continua a cada momento em espírito e em verdade, e que esse Deus que esteve com Jonas em todos os locais, inclusive no fundo do poço, no fundo do abismo, ele continue renovando a sorte, continue abençoando, e ele abençoe você e a sua casa. Renove alegria, renove bênção e renove paz. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela tua graça, pela tua bondade, e obrigado porque o Senhor é Deus e é bom, é Deus de misericórdia. O Senhor faz justiça, mas a tua justiça é revelada antes de mais nada na cruz e na ressurreição do teu Filho amado. Muito obrigado pelo teu amor por nós, pela tua graça. Obrigado porque mesmo quando somos pessoas difíceis, turronas, teimosas como Jonas, o Senhor continua derramando sobre nós de graça e misericórdia. O Senhor continua nos chamando e nos conduzindo à tua vontade, à tua presença e à tua glória. Muito obrigado, Senhor. Aviva a tua obra no coração do teu povo nesse dia. Desperta para a fé, desperta para a tua presença. Quebra toda a obra do diabo. Confirma a tua bênção, a tua paz sobre o teu povo. Derrama da tua provisão e livra do mal. E levanta, Senhor, desperta teu povo, para que todos nós, todo dia, possamos andar na tua presença pela tua graça, por causa do teu Filho amado, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para a nossa salvação. A ti a nossa gratidão e nosso louvor, porque o melhor da vida é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque não se trata apenas de nós. Há algo muito maior que está acontecendo. E é o teu amor por toda a tua criação. Nos abençoa para que possamos viver de acordo com a tua vontade, o teu chamado, para que a tua vontade seja feita no céu e na terra, que venha o teu reino para a tua glória, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, que a alegria, a renovação e a paz de Deus seja sobre a tua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.